Oi, oi, boa noite para você que está acompanhando o TJ UFSC. Hoje é terça-feira e mais uma edição do nosso telejornal universitário está no ar. Hoje você confere sobre Santa Catarina ser o primeiro estado a adotar o CPF como documento único. Também mais uma matéria da nossa série especial sobre os cortes nas universidades federais brasileiras. Tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Santa Catarina é o primeiro estado brasileiro a adotar o CPF, o Cadastro de Pessoa Física, como número único de identificação. No dia 3 de novembro, o Instituto Geral de Perícias de Santa Catarina lança o documento de identificação único, que vai utilizar apenas do número do CPF. Atualmente, as pessoas possuem RG conforme seu estado. Com a implementação do CPF como único documento, a medida busca facilitar o acesso de vários sistemas e serviços públicos por todo o país. A partir de agora, as carteiras de identidade renovadas no estado terão um número do RG pequeno para constar a existência do registro e do CPF em destaque. Já para aqueles que vão fazer o documento pela primeira vez, ou adultos de outros estados que vão reemitir a carteira, terão apenas o número do CPF. Nesta terça-feira, a CPI da Covid vota o relatório final, elaborado pelo senador Renan Calheiros, do MDB do Amazonas. O documento de mais de 1.000 páginas traz o indiciamento do presidente Jair Bolsonaro, o atraso na aquisição de vacinas e mais de 20 infrações cometidas por 2 empresas e mais de 70 pessoas. O relatório apresenta imagens do presidente em aglomerações, declarações de Bolsonaro desvalorizando a vacina e o esforço pessoal do presidente junto ao Itamaraty na articulação de compra de matéria-prima para a produção de cloroquina, remédio ineficaz contra a Covid-19. Além disso, há o registro das diversas tentativas de negociação das fabricantes de vacinas Pfizer e Instituto Butantan com o governo federal. O relator também responsabiliza as empresas Precisa Medicamentos e VTC-Log e mais de 70 pessoas, dentre elas os filhos do presidente, ex-deputados, ex-ministros, médicos e empresários. Durante a sessão, o texto final sofreu alterações. O senador Eduardo Braga pediu que houvesse a inclusão do governador e secretário do Amazonas nos indiciamentos. O relatório foi aprovado pela comissão com 7 votos a favor e 4 contrários. Agora, o documento será encaminhado a órgãos competentes para que as investigações tenham continuidade. Bom, agora você confere os dados da Covid-19 em Santa Catarina. As informações são da Secretaria Estadual de Saúde. Desde o início da pandemia, foram registrados 1.212.748 casos confirmados. Do total, 1.187.005 estão recuperados e outros 6.145 são casos ativos. Foram registradas 19.598 mortes no estado. Até o momento, 76,34% da população catarinense já foi vacinada com a primeira dose. 57,18% já receberam a segunda dose da vacina. Mudando de assunto e voltando com a nossa série sobre os cortes nas universidades federais, hoje você confere a situação das instituições de ensino superior na região norte do Brasil. Que isso é educação precarizada, ele tira da pública e põe na privada. Conforme mostramos aqui no TJ, a educação superior nacional como um todo sofreu um duro golpe com a redução dos valores investidos na educação referentes aos cortes discricionários da Lei Orçamentária Anual de 2021. A região norte, por exemplo, possui apenas 8 instituições federais de ensino superior entre os seus estados. Porém, isso não diminui o impacto que os cortes orçamentários tiveram sobre a comunidade acadêmica local. Assim como em outras regiões, uma das áreas mais impactadas pela redução de verbas foi, definitivamente, a que garante a permanência e a assistência estudantil.
Lucas Maximin faz parte do grupo de estudantes que sentem as consequências da redução de verbas. Ele conta que a universidade demorou muito para se adaptar ao ensino remoto. Às vezes a gente... Por que eu digo ensino remoto? Às vezes a gente cai no equívoco de chamar de EAD, e EAD é outra coisa. Educação à distância é um método de ensino. Ensino remoto não. Seria, a grosso modo, né, aulas que a gente tem no Google Meet, no caso a Unifap trabalha com o Google for Education, o Classroom. Mas a postura da gestão da universidade foi a que está sendo implantada até agora, né? A gente ainda não retornou presencialmente aqui, que é concessão de bolsas. Por diversas ações, a Unifap ela teve editais de concessão de auxílio emergencial, de auxílio financeiro para aquisição de eletrônico, plano de internet. Só esse ano, por exemplo, a gente já teve edital para financiamento de projeto de extensão online. A gente está com edital corrente para financiamento de projetos de iniciação científica. Além das dificuldades causadas pela pandemia, os amapaenses tiveram que lidar também com o apagão no fim do ano passado. Em novembro, o estado sofreu um dos maiores blackouts na história do país, durando cerca de 21 dias. Por conta da crise, a universidade precisou interromper temporariamente o calendário acadêmico previsto para a época. No dia 2 de dezembro, a instituição retomou as atividades à distância. Um estado de calamidade total. Imagina você passar 21 dias sem fornecimento de energia. Gente, no meio de uma pandemia, os hospitais ficaram lotados, a universidade nem pensar, os preços extremamente inflacionados, as pessoas, sei lá, precisavam ir para os aeroportos ou para outros locais que tinham gerador de energia. Quem pôde se deslocar da Amapá para outro estado se deslocou. Segundo os números apresentados pela Pró-Reitoria de Planejamentos da Unifap, em 2019 a universidade recebeu, através do governo federal, um orçamento acima de 332 milhões e, em 2020, acima de 207 milhões, um corte aproximado de 125 milhões em apenas um ano. Eu diria que é no mínimo ingênuo dizer que tem que cortar recurso da educação, que sofre cortes não de hoje, a gente perdeu, e aqui eu nem falando de ensino superior, mas a gente perdeu o Pronatec há anos atrás. A gente perdeu o Ciências Sem Fronteiras, eu não vivi o Ciências Sem Fronteiras. Para o estudante de graduação, que eu acredito que é o caso de vocês, uma bolsa CNPq de R$400 não dá para você andar de ônibus. Você não anda de ônibus, você come mal, você tem um péssimo transporte. E outra, você não pode ter vínculo empregatício. Eu acho completamente irreal você remunerar um estudante de graduação com R$400 e esperar que ele consiga passar um mês com isso. Então, o que eu acho é isso, que você dizer que esse recurso tem que ser cortado, você está afetando desde o servidor terceirizado da limpeza, ou que trabalha no restaurante universitário, que está ali na base, até o professor, sei lá, o livre docente, que é o último nível do magistério no ensino superior. Outra instituição afetada foi a Universidade Federal do Pará, a UFPA, com uma diferença de contenção de 18,5% em comparação com a verba do ano anterior. 20% do corte geral de 30 milhões afetou a assistência estudantil. Cerca de 80% dos estudantes da instituição estão inseridos em programas assistenciais e vêm de família com renda inferior a um salário mínimo. A UFPA é uma universidade muito interiorizada, né? A gente tem 13 campos ao redor do estado. E é absurdo, assim, que realmente tem municípios em que não tem sinal de celular mesmo, né? No geral, para fazer uma ligação. É praticamente impossível, ou é torturante mesmo, né? Assistir aula no celular, assim. E a gente tem um fone de qualidade. Eu acho que essas coisas a gente precisa de verdade, assim, não enfim, besteira, não é pouca coisa. E é o que efetivamente no final também vai fazer a diferença, né? De quem se formou
com condições de estudar, e quem se formou assistindo internet no celular, no meio da rua, onde tem internet, ou na casa de alguém, ou sem conseguir escutar direito, ou morrendo de dor na coluna, ficando com um problema, enfim, ortopédico. Assim como na UFPA, os alunos da Universidade Federal do Amazonas também sofrem com os cortes das bolsas estudantis. A instituição precisou fazer um remanejamento para a manutenção dos auxílios. Outra medida tomada pela universidade foi a possibilidade de acúmulo de até 3 bolsas. Mesmo assim, a evasão continua constante e ameaçadora. E nós na UFAM sentimos muito com esses cortes, principalmente os pós-graduandos, onde tiveram alguns direitos cessados, né? Eles não podem mais usufruir do restaurante universitário, porque essa verba ela se tornou tão pequena que ela ficou exclusiva, né, devido aos pinais para os graduandos. Muitas bolsas, né, foram cessadas, bolsas de pesquisa e extensão, o número era maior e a faculdade teve que ir remanejando, fazendo outras parcerias para que se pudessem manter essas bolsas durante todo esse tempo. Mas nós conseguimos sentir isso, né, através dessa redução dos investimentos, redução das bolsas, da falta de estrutura e de manutenção nos banheiros, nos laboratórios, no dia a dia que nós temos, né, na nossa instituição. E com isso, a evasão torna-se cada vez maior, né? Muitos alunos desistem porque não tem o vale transporte, não tem o dinheiro do almoço, enfim. Todo corte que é feito dentro da instituição, dentro das universidades, ele prejudica, sim, o aluno discente. Esses cortes citados pelo estudante Ribamar Pereira são os chamados discricionários, que envolvem o custeio da manutenção da universidade. Na UFAM, os valores destinados a essas despesas tiveram uma redução de 37% em comparação com 2020. Em maio, o Ministério da Economia disponibilizou cerca de 2,6 bilhões para a educação, mas para o fechamento das contas era necessária a liberação de mais de 1 bilhão. A Universidade Federal do Acre passa por uma situação orçamentária semelhante. Entre 2015 e 2021, a instituição passou de um orçamento de 73 milhões para 37 milhões. Apesar disso, nesse mesmo período, a UFAC teve um aumento de 42% em expansão territorial e 23% em número de alunos. Com o panorama da pandemia, a universidade teve que remanejar auxílios para estudantes em situação vulnerável, como auxílio alimentação e a distribuição de chips para celular. Eles tinham disponibilizado em abril do ano passado esse auxílio alimentação, que era justamente para contemplar esses estudantes que estavam em vulnerabilidade socioeconômica por conta do contexto de pandemia. E aí eles abriram, né, o edital para que os alunos pudessem se inscrever. Por conta desses cortes de verbas, eles tiveram que transformar esse auxílio alimentação em uma bolsa. Isso meio que acabou também acontecendo alguns debates dentro da instituição, por conta que não é uma bolsa acumulativa, ou seja, eu só tenho alguma bolsa de estudos, de algum projeto que eu estou participando, e eu quisesse ter acesso a essa bolsa alimentação, eu acabava eu acabava sendo prejudicado por isso, por conta que eu não ia poder ter as duas bolsas ao mesmo tempo, né? Os estados não citados nesta reportagem também sofrem dos mesmos cortes na educação. Na UFT, por exemplo, o reitor Luiz Eduardo Bovolato anunciou que a instituição consegue se manter até o fim do ano se permanecer o formato remoto. Para a Universidade Federal de Roraima, os valores destinados neste ano foram 50% menores se comparados com 2016. Rondônia tem um quadro semelhante, no qual a única instituição do ensino superior público do estado teve um investimento 52,9% menor do que em 2014. Até agora, as universidades fizeram o seu máximo para se manterem ativas no formato remoto. A questão é: quando volta o presencial? O TJ já te trouxe as matérias sobre a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste e hoje te apresentou a situação das instituições de ensino superior na região Norte do Brasil. A próxima matéria a ser exibida sobre a série vai tratar sobre a região Nordeste. Bom, o TJ vai ficando por aqui. Eu agradeço a sua companhia e amanhã estamos de volta com muito mais informação. Tchau, tchau!